A natureza sempre cria criaturas tão extraordinárias que sua existência parece desafiar todos os limites da imaginação. Neste vídeo, você conhecerá uma borboleta com asas quase invisíveis, uma minúscula criatura marinha que carrega um veneno mortal, uma ave capaz de desferir uma sequência de golpes precisos para derrotar cobras, e um predador branco como a neve que parece ter saído de antigas lendas. Mas, à medida que avançamos nesta lista, você ficará cada vez mais impressionado com as maravilhas que a natureza foi capaz de criar. Assista até o final para conhecer a ave conhecida como a mensageira do paraíso e descobrir algumas das mais espetaculares explosões de cores do mundo selvagem. Número 15. Peixe-anjo imperador, Emperor Angelfish. Escondido entre os vibrantes recifes de coral dos mares tropicais vive um pequeno peixe cuja beleza é capaz de deixar qualquer pessoa sem palavras. Trata-se do peixe-anjo imperador, uma das espécies de peixes mais coloridas e impressionantes dos oceanos. Seu corpo é coberto por desenhos incrivelmente detalhados, combinando tons intensos de azul elétrico, laranja vivo e amarelo dourado em um verdadeiro quadro pintado pela própria natureza. O mais fascinante é que ele está entre os raríssimos animais capazes de produzir um pigmento azul verdadeiro por meio de suas próprias células, em vez de apenas refletir a luz, como acontece com a maioria dos outros animais. Essa habilidade incomum torna suas cores absolutamente únicas. No entanto, admirar essa beleza de perto não é tarefa fácil. O peixe-anjo imperador costuma permanecer escondido entre recifes rasos e se desloca lentamente. Somente quando a luz do sol atinge seu corpo no ângulo perfeito, suas cores explodem em um brilho extraordinário, fazendo parecer uma joia preciosa reluzindo nas profundezas do mar. Mas por trás dessa aparência perfeita existe uma realidade preocupante. O peixe-anjo imperador depende quase totalmente de recifes de coral saudáveis para viver, alimentar-se e se reproduzir. Quando esses ecossistemas são destruídos pelas mudanças climáticas ou pela poluição, o futuro dessa espécie também fica seriamente ameaçado. Mais do que uma das maiores maravilhas dos oceanos, o peixe-anjo imperador representa um importante lembrete sobre a necessidade de proteger os frágeis ecossistemas marinhos do nosso planeta. Número 14. Tigre branco. Entre todos os grandes felinos da Terra, talvez nenhum seja tão majestoso e envolto em mistério quanto o tigre branco. Com sua pelagem branca como a neve, listras negras marcantes e olhos de um azul gelado, ele parece mais uma criatura saída de antigas lendas do que um habitante do mundo moderno. Curiosamente, o tigre branco não é uma espécie diferente, nem um tigre albino, como muitas pessoas imaginam. Sua coloração incomum é resultado de uma rara mutação genética chamada leucismo, que reduz a quantidade do pigmento alaranjado presente nos tigres de Bengala comuns. Essa característica genética singular é responsável por sua aparência extraordinária, tornando-o um dos animais mais famosos do mundo. Por trás de tanta beleza esconde-se a força impressionante de um dos predadores mais perigosos do planeta. Um macho adulto pode pesar quase 300 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Seus músculos poderosos, presas afiadas e ataques extremamente rápidos fazem dele uma verdadeira máquina de caça. Somados ao seu olhar azul intenso, esses atributos criam uma imagem ao mesmo tempo fascinante e intimidadora. Entretanto, justamente sua belíssima pelagem branca acaba sendo uma enorme desvantagem na natureza. Ao contrário da coloração alaranjada, que permite aos tigres se camuflarem facilmente na vegetação das florestas, o branco os torna muito mais visíveis durante a caça, reduzindo significativamente suas chances de sobrevivência. Desde meados do século passado, os tigres brancos praticamente desapareceram da natureza. Hoje, a maioria deles vive em zoológicos e centros de conservação. Mais do que um símbolo de rara beleza, o tigre branco também nos lembra da fragilidade das maravilhas criadas pela natureza. Número 13. Ave secretária, secretária Bard. Nas vastas savanas africanas vive uma ave de rapina tão incomum que parece ser uma mistura perfeita entre uma águia e uma cegonha. Essa é a ave secretária, uma das guerreiras mais corajosas do mundo selvagem. Ela pode ultrapassar 1,3 metros de altura. Suas longas pernas elegantes e o conjunto de penas na parte de trás da cabeça, que lembram as antigas canetas colocadas atrás da orelha pelos secretários de antigamente, dão origem à sua aparência inconfundível,
e também ao seu famoso nome. Ao contrário da maioria das aves de rapina, a ave secretária raramente caça voando. Ela passa grande parte do tempo caminhando confiantemente pelas savanas, percorrendo dezenas de quilômetros em busca de alimento. E entre suas presas mais perigosas estão as cobras venenosas. Assim que avista uma cobra, especialmente uma naja, inicia imediatamente um combate mortal. Graças à sua visão extremamente apurada, reflexos impressionantes e pernas incrivelmente fortes, ela desfere uma sequência de chutes rápidos e extremamente precisos. Em poucos segundos, uma das serpentes mais perigosas da África pode ser completamente derrotada. Suas longas pernas não servem apenas como armas poderosas, mas também permitem que mantenha uma distância segura das mordidas fatais. Essa habilidade faz da ave secretária uma das raríssimas aves do mundo que caçam serpentes venenosas regularmente. Hoje, ela é considerada um símbolo de força, coragem e perseverança. Em meio às imensas planícies africanas, continua caminhando com a elegância e a confiança de uma verdadeira guerreira, sempre pronta para enfrentar os maiores desafios da natureza. Número 12. Dragão azul do mar, Blue Dragon Sea Slug. No imenso oceano existe uma criatura tão pequena que cabe facilmente na ponta de um dedo. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Esse é o dragão azul do mar, uma das criaturas mais belas, e ao mesmo tempo, mais perigosas dos oceanos. Visto de cima, ele parece uma verdadeira obra de arte viva. Seus apêndices azul vibrante se espalham simetricamente pelos dois lados do corpo, formando a silhueta de um pequeno dragão deslizando sobre a superfície da água. Foi justamente essa aparência exótica e encantadora que lhe rendeu seu nome. Diferentemente da maioria das lesmas do mar, que vivem no fundo do oceano, o dragão azul possui um estilo de vida bastante incomum. Graças a uma bolsa de gás armazenada em seu corpo, ele consegue flutuar logo abaixo da superfície da água, permanecendo de cabeça para baixo e sendo levado pelas correntes marinhas. O aspecto mais impressionante dessa pequena criatura está em seu extraordinário mecanismo de defesa. O dragão azul se alimenta de animais extremamente venenosos, como a caravela portuguesa, Phacelia fissalis, e outras águas-vivas perigosas. Em vez de ser afetado pelo veneno, ele captura e armazena em seu próprio corpo as células urticantes dessas presas. Quando ameaçado, utiliza essas células venenosas para se defender, tornando-se, em alguns casos, até mais perigoso do que os próprios animais dos quais se alimenta. Com uma beleza que parece pertencer a outro mundo, um modo de vida único e a incrível capacidade de transformar a arma de seus inimigos em sua própria força, o dragão azul do mar nos mostra que, na natureza, as criaturas mais belas também podem ser as mais perigosas. Número 11. Panda vermelho, Red Panda. Escondido nas florestas cobertas de névoa da cordilheira do Himalaia vive um animal que parece ter saído de um conto de fadas. Esse é o panda vermelho, uma das criaturas mais adoráveis e singulares do planeta. Com um rosto arredondado adornado por manchas brancas que lembram uma máscara natural, uma pelagem vermelho-fogo que se destaca entre o verde das montanhas e uma longa cauda com anéis alternados, ele possui uma aparência capaz de encantar qualquer pessoa. Sua aparência única fez dele um dos animais selvagens mais queridos do mundo. A maior parte de sua vida acontece nas árvores. O panda vermelho escala galhos com incrível agilidade, passando horas descansando, procurando alimento ou evitando os perigos que existem no solo. Embora o bambu seja sua principal fonte de alimento, ele não é um parente próximo do panda gigante. Na verdade, está mais relacionado aos guaxinins. Uma de suas características mais curiosas é o chamado falso polegar, uma adaptação anatômica que lhe permite segurar e manipular os caules de bambu com grande precisão enquanto se alimenta. No entanto, por trás de toda essa fofura existe uma realidade preocupante. Com a destruição crescente de seu habitat e sua baixa taxa de reprodução, a população de pandas vermelhos continua diminuindo. Atualmente, restam apenas alguns milhares de indivíduos vivendo na natureza. Encontrar um panda vermelho nas florestas do Himalaia é como descobrir um verdadeiro tesouro vivo criado pela natureza. Número 10. Borboleta de asas de vidro, Glass Butterfly. A borboleta de asas de vidro é uma das criaturas mais extraordinárias do mundo dos insetos.
À primeira vista, muitas pessoas sequer acreditam estar olhando para uma borboleta, pois suas asas são quase completamente transparentes. Ao contrário da maioria das borboletas coloridas, que refletem a luz por meio de tons vibrantes, suas asas permitem a passagem da luz, revelando apenas delicadas nervuras e uma fina borda marrom escura ao redor. Essa aparência incomum representa uma das estratégias de sobrevivência mais eficientes da natureza. Quando permanece imóvel entre as folhas, praticamente desaparece no ambiente ao seu redor. Aves, lagartos e outros predadores têm enorme dificuldade para perceber sua presença. Mesmo durante o voo, suas asas transparentes tornam os contornos do corpo pouco visíveis, dificultando que os predadores consigam localizá-la e atacá-la. Embora pareça extremamente delicada, como se fosse feita do vidro mais fino, essa borboleta possui uma resistência surpreendente. Em um único dia, pode voar dezenas de quilômetros em busca de flores ricas em néctar e de locais adequados para a reprodução. A combinação de sua elegância, de sua camuflagem única e de sua incrível resistência transforma a borboleta de asas de vidro em uma das menores, porém mais impressionantes, maravilhas já criadas pela natureza. Número 9. Leopardo nebuloso, Clouded leopard. Escondido nas densas florestas tropicais da Ásia vive um dos felinos mais misteriosos do planeta. Essa espécie aparece tão raramente diante dos seres humanos que ganhou o apelido de fantasma da floresta nublada. Trata-se do leopardo nebuloso, um predador que combina uma beleza única com habilidades extraordinárias. Sua característica mais marcante é a pelagem cinza amarelada coberta por grandes manchas contornadas de preto, que lembram nuvens escuras flutuando no céu. Foi justamente esse padrão impressionante que deu origem ao seu nome. Enquanto se desloca entre áreas iluminadas e sombreadas da floresta, essa pelagem o torna praticamente invisível. Mas sua aparência é apenas uma parte do que faz esse felino ser tão especial. Ele é considerado um dos maiores especialistas em escalada entre todos os felinos. Consegue caminhar com facilidade sobre galhos altos, pendurar-se utilizando apenas as patas traseiras e até descer troncos de cabeça para baixo, uma habilidade extremamente rara entre os gatos selvagens. Sua longa cauda, quase do tamanho do próprio corpo, funciona como um contrapeso natural, permitindo que mantenha o equilíbrio em grandes alturas. Além de sua incrível capacidade de escalar, o leopardo nebuloso possui outra poderosa arma. Em proporção ao corpo, seus caninos estão entre os maiores de toda a família dos felinos, tornando um caçador extremamente eficiente nas florestas densas. Seu comportamento discreto, seus movimentos silenciosos e os raríssimos encontros com seres humanos fazem dele um dos animais mais enigmáticos da natureza asiática. Com sua beleza incomparável e suas extraordinárias habilidades de caça, ele faz jus ao título de fantasma da floresta nublada. Número 8. Camaleão-pantera, Panther chameleon. Nas florestas tropicais de Madagascar vive um dos maiores mestres da mudança de cor do reino animal. Esse é o camaleão-pantera, um réptil famoso por suas cores intensas e por sua impressionante capacidade de adaptação. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ele não muda de cor apenas para se camuflar. As cores do seu corpo funcionam como uma verdadeira linguagem de comunicação. Quando está calmo, excitado, estressado ou tentando atrair uma parceira, seu corpo exibe diferentes combinações de cores e padrões. Cada mudança representa uma mensagem enviada aos outros indivíduos ao seu redor. O mais curioso é que diferentes regiões de Madagascar abrigam populações com paletas de cores próprias. Alguns apresentam um verde vibrante, enquanto outros exibem tons intensos de vermelho, amarelo ou laranja. Essa enorme variedade faz do camaleão-pantera um dos répteis mais coloridos do planeta. Além de sua aparência espetacular, ele também é um caçador altamente eficiente. Seus dois olhos podem se mover de forma totalmente independente, permitindo observar várias direções ao mesmo tempo. Assim, consegue localizar tanto presas quanto predadores sem mover o restante do corpo. No instante em que uma presa entra ao alcance, sua língua extremamente longa dispara em velocidade impressionante, capturando o inseto em uma fração de segundo. A combinação de cores vibrantes, visão extraordinária e uma técnica de caça extremamente precisa transforma o camaleão-pantera em uma das criaturas mais fascinantes de Madagascar e de todo o reino animal.
Número 7. Gato do deserto, Sandy Cat. Nos desertos mais quentes e áridos do planeta, onde as temperaturas durante o dia podem ultrapassar os limites suportáveis para a maioria dos animais, vive um pequeno predador dotado de uma resistência extraordinária. Esse é o gato do deserto, uma das espécies de felinos selvagens mais adoráveis e mais bem adaptadas da Terra. À primeira vista, ele parece um simples filhote saído de um conto infantil. Seu rosto delicado, os grandes olhos expressivos e as orelhas desproporcionalmente grandes lhe dão uma aparência irresistivelmente fofa. Mas por trás dessa aparência encantadora escondem-se habilidades de sobrevivência aperfeiçoadas ao longo de milhares de anos de evolução em um dos ambientes mais hostis do planeta. Suas enormes orelhas não servem apenas para dissipar o calor intenso. Elas funcionam como verdadeiras antenas altamente sensíveis, capazes de detectar até os menores sons produzidos por roedores, lagartos ou insetos escondidos sob a areia. Graças a essa audição excepcional, o gato do deserto consegue localizar suas presas com enorme precisão, mesmo quando elas estão enterradas. Outra característica marcante está em suas patas. A espessa camada de pelos que cobre suas almofadas plantares atua como um isolante natural, protegendo-as da areia escaldante e permitindo que caminhe silenciosamente sobre o solo quente. O mais impressionante é que essa espécie consegue sobreviver quase sem beber água. Grande parte da hidratação de que necessita vem diretamente dos animais que caça. Para escapar do calor extremo do dia, o gato do deserto é predominantemente noturno, tornando-se ativo quando as temperaturas finalmente diminuem. Com sua aparência encantadora, extraordinária capacidade de adaptação e resistência impressionante, o gato do deserto é mais uma prova de como a natureza consegue criar pequenas criaturas capazes de conquistar alguns dos ambientes mais extremos da Terra. Número 6. Guará, Scarlet Ibis. Entre os manguezais e as áreas alagadas tropicais da América do Sul vive uma ave tão vibrante que parece uma chama viva queimando em meio ao verde da natureza. Esse é o guará, uma das aves mais coloridas do planeta. À primeira vista, ele impressiona por sua plumagem vermelha intensa, que cobre praticamente todo o corpo. Quando centenas de indivíduos levantam voo ao mesmo tempo, o céu parece se transformar em um espetáculo de vermelho brilhante. O mais surpreendente é que essa coloração não depende apenas da genética. Ela é resultado de uma alimentação rica em carotenoides, pigmentos presentes em camarões, caranguejos e outros pequenos crustáceos que constituem a base de sua dieta. Para encontrar alimento, o guará utiliza seu longo bico curvado como uma ferramenta perfeita. Com delicadeza, ele procura presas escondidas na lama de manguezais, pântanos e estuários. Essas aves costumam se alimentar em grandes grupos, criando cenas naturais cheias de vida, movimento e cor. Além de sua beleza, o guará possui um importante significado cultural. Em Trinidad e Tobago, ele é a ave nacional e simboliza a beleza da natureza, a vitalidade e a liberdade. Sua imagem aparece em diversos símbolos oficiais e é motivo de orgulho para toda a região do Caribe. Um detalhe curioso é que os filhotes não nascem vermelhos. Quando jovens, apresentam uma plumagem marrom acinzentada bastante discreta. Somente ao atingir a fase adulta adquirem a impressionante coloração vermelha que os faz parecer verdadeiras chamas vivas da natureza. O guará é uma prova de como a natureza consegue criar algumas das cores mais espetaculares do mundo animal. Número 5. Cobra listrada da Califórnia, California Striped Snake. À primeira vista, muitas pessoas imaginam estar diante de uma das cobras mais perigosas do mundo. As listras vermelhas, amarelas e azuis que percorrem seu corpo fazem com que ela pareça uma verdadeira obra de arte viva. No entanto, por trás dessa aparência chamativa existe uma surpresa. Essa é a cobra listrada da Califórnia, famosa por suas cores únicas e por sua rara beleza. Suas faixas coloridas são tão bem definidas que parecem pintadas à mão. Quando a luz do sol reflete sobre suas escamas brilhantes, o contraste das cores torna-se ainda mais impressionante, fazendo dela uma das serpentes mais bonitas da América do Norte. Na natureza, cores vibrantes costumam servir como um aviso de perigo ou de veneno. Mas essa espécie é uma exceção bastante curiosa. Ela é totalmente inofensiva para os seres humanos e não possui veneno.
Em vez de caçar grandes animais, alimenta-se principalmente de minhocas, lesmas e outros pequenos invertebrados encontrados em ambientes úmidos. Seu comportamento é discreto. Normalmente permanece escondida sob folhas secas nas florestas ou em campos úmidos próximos a riachos. É uma serpente extremamente pacífica e, sempre que possível, prefere fugir em vez de enfrentar qualquer ameaça. Apesar de sua aparência marcante, trata-se de um animal calmo e muito cauteloso. Número 4. Raposa do Ártico, Arctic Fox. Nas regiões congeladas mais extremas do planeta, onde as temperaturas podem atingir níveis fatais para a maioria dos seres vivos, um pequeno predador continua sobrevivendo e caçando todos os dias. Essa é a raposa do Ártico, considerada uma das maiores especialistas em sobrevivência da natureza. A primeira característica que chama atenção é sua espessa pelagem branca como a neve. Durante o inverno, sua cor se mistura quase perfeitamente à paisagem coberta de gelo, tornando-a praticamente invisível tanto para predadores quanto para suas presas. Essa é uma das estratégias de camuflagem mais eficientes já criadas pela natureza. Mas sua beleza representa apenas uma pequena parte de suas extraordinárias habilidades. A raposa do Ártico é uma verdadeira máquina de sobrevivência. Graças à sua pelagem extremamente densa, composta por dezenas de milhares de fios por centímetro quadrado, ela consegue permanecer ativa mesmo quando a temperatura chega a 70 graus Celsius. Nem mesmo os ventos congelantes do Ártico conseguem atravessar essa proteção natural. Além de resistir ao frio extremo, possui uma audição excepcional. Enquanto caça, consegue ouvir os mínimos sons produzidos por lemingues e outros pequenos animais que caminham sob uma espessa camada de neve. Depois de localizar exatamente a posição da presa, salta repentinamente e mergulha de cabeça na neve para capturá-la. Quando o verão chega e a neve desaparece, sua pelagem branca muda gradualmente para tons de marrom acinzentado. Essa transformação sazonal permite que continue perfeitamente camuflada durante todo o ano. Com sua beleza, inteligência e capacidade quase perfeita de adaptação, a raposa do Ártico é uma das maiores maravilhas vivas das regiões polares. Número 3. Louva-a-Deus orquídea, Orchid mantis. À primeira vista, muitas pessoas acreditam estar observando apenas uma pequena flor de orquídea desabrochando em meio à floresta tropical. Suas delicadas pétalas brancas com tons rosados parecem balançar suavemente ao vento. Mas a realidade é completamente diferente. Trata-se do louva-a-Deus orquídea, um dos maiores mestres da camuflagem de toda a natureza. Seu corpo possui uma estrutura extraordinária. As patas apresentam formato e coloração praticamente idênticos às pétalas de uma orquídea em flor. A semelhança é tão perfeita que até mesmo os insetos que vivem ao redor têm dificuldade para distinguir uma flor verdadeira de um predador escondido entre as pétalas. No entanto, sua estratégia de caça vai muito além da simples camuflagem. Ele utiliza uma técnica conhecida como mimetismo agressivo. Seu corpo reflete a luz ultravioleta de uma forma que atrai insetos polinizadores ainda mais intensamente do que muitas flores reais. Enganadas por esse sinal irresistível, abelhas, moscas e borboletas aproximam-se sem imaginar que estão voando diretamente para uma armadilha mortal. Então, em uma fração de segundo, suas poderosas patas dianteiras se fecham com uma precisão impressionante. A presa praticamente não tem qualquer chance de escapar. Número 2. Pavão, Peacock. No mundo das aves, poucas espécies conseguem rivalizar com a elegância e a imponência do pavão. Durante milhares de anos, essa ave tornou-se um símbolo de nobreza, poder e beleza em diversas culturas ao redor do mundo. Sua característica mais marcante é a magnífica cauda. Um macho adulto pode possuir mais de 200 penas ornamentais, cada uma decorada com desenhos que lembram olhos brilhantes. Quando abre completamente a cauda, forma um gigantesco leque colorido capaz de impressionar qualquer observador. O mais fascinante é que seus tons de azul intenso, dourado e metálico não são produzidos por pigmentos. Essas cores surgem graças a estruturas microscópicas presentes nas penas, que refratam e refletem a luz em diferentes direções. Esse fenômeno é conhecido como coloração estrutural, responsável pelo brilho iridescente que muda conforme o ângulo de observação.
Entretanto, essa cauda espetacular não serve apenas para exibição. Sempre que um macho abre sua plumagem diante de uma fêmea, está demonstrando sua saúde, força e capacidade de sobrevivência. No universo dos pavões, a beleza representa um sinal de superioridade genética. Com sua lendária cauda e sua postura majestosa, o pavão permanece como um dos maiores símbolos da beleza da natureza. Número 1. Ave do paraíso de Ragiana, Ragiana Bird of Paradise. Escondida nas florestas tropicais da Papua Nova Guiné vive uma ave tão extraordinária que, durante séculos, muitas pessoas acreditaram que ela vinha diretamente do paraíso. Essa é a ave do paraíso de Ragiana. O macho possui uma plumagem exuberante em tons de vermelho intenso, laranja e dourado, parecendo uma chama viva brilhando entre o verde profundo da floresta. Dos lados do corpo surgem longas penas sedosas que balançam suavemente a cada movimento, criando uma cena digna de um conto de fadas. Quando os raios de sol atravessam a copa das árvores e iluminam sua plumagem, as cores cintilam e mudam constantemente, deixando qualquer observador maravilhado. Mas sua beleza vai muito além da aparência. Durante a época de reprodução, os machos se reúnem nos galhos mais altos para apresentar elaboradas danças de exibição. Eles abrem suas penas, vibram as asas e emitem sons especiais para conquistar as fêmeas. A competição pode durar horas, e apenas os indivíduos mais impressionantes conseguem transmitir seus genes para a próxima geração. Durante séculos, os europeus acreditaram que as aves do paraíso jamais tocavam o solo. Os primeiros exemplares levados da Oceania alimentaram a lenda de que essas aves viviam eternamente nos céus. Hoje, a ave do paraíso de Ragiana é o símbolo nacional da Papua Nova Guiné, representando a beleza, a liberdade e todas as maravilhas que a natureza ainda preserva. Da borboleta de asas de vidro, quase invisível, ao dragão azul do mar, que carrega um veneno mortal, passando pela espetacular ave do paraíso de Ragiana, que parece saída de uma antiga lenda. Cada uma dessas criaturas mostra que a natureza sempre supera a imaginação humana. Cada espécie possui sua própria beleza e incríveis estratégias de sobrevivência, tornando o mundo natural um lugar verdadeiramente extraordinário. Entre as 15 criaturas que acabamos de conhecer, qual delas mais impressionou você? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar muitos outros conteúdos fascinantes.